Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Departamento da Família da USE Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Sejam bem-vindos mais uma vez, em parceria com o Seara News. Estamos nessa noite para receber mais uma convidada. E hoje, vocês não estranhem, vocês estão olhando para mim, não sou o Beni Coquito, eu sou muito feio para ser o Beni Coquito, né? A gente está brincando muito, porque a gente sabe que o Beni é muito querido, né? Muito querido aqui na Baixada, mas o Beni teve realmente um imprevisto, está tudo tranquilo, só que ele não pôde vir, então eu estou substituindo, que é o quebra-galho. É o quebra-galho. Não é quebra-galho não, gente, a gente aqui é um triângulo, é uma parceria excelente. É verdade. E o José, ele está falando isso que ele é modesto, mas na realidade, desse triângulo ele é a base, viu? Eu e o Beni estamos só do lado. Base técnica, né? Você quer dizer? A base, tudo só acontece justamente por ele estar presente conosco. Né? A nossa convidada já está no ar, aí. Apresente grande a nossa convidada. Norma, você que está aí, que tem um problema emocional, que não entende de onde vem, comportamento, que às vezes até não gosta, né? E começa a se perturbar com isso, por que isso ocorre de repente? Hoje nós temos uma convidada que é especialista nisso, ela que é a doutora, ela é psiquiatra, a doutora Norma Alves de Oliveira. Né? Boa noite, Norma, tudo bem com você? Boa noite, Nilton, boa noite, Zé Maria, com muita alegria que a gente está aqui essa noite para tratar de uma temática super importante, porque diz respeito ao nosso autoconhecimento e autotransformação, uma vez que o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual passa pelas nossas experiências em todos os momentos da nossa existência. É bem verdade que hoje nós focaremos mais no período infantil, mas tudo que nos acontece desde as vidas anteriores, a gente vai acumulando cada experiência vivida. A depender da qualidade dessa experiência, ela vai ter um tipo de ressonância. Se são experiências que nos fortalecem, que levantam a nossa autoestima, então vai ter repercussão positiva. E se são experiências que causam conflitos, que causam traumas, também vai ter repercussão só que negativa. Então, é uma temática assim, bastante importante, porque a questão da criança, para vocês terem uma ideia, ela... Deu alguns anos para cá, por exemplo, na década de 70 para cá, foi se observar o sofrimento infantil. Mesmo na ciência, no conceito da ciência, antes se achava que a criança ela não sofria, que ela vivia no seu mundo da fantasia, e aí tudo para a criança era lindo e maravilhoso, sabe? Tipo Alice no País das Maravilhas. Mas, com o tempo, da década de 70 para cá, foi que se percebendo que a criança adoece mentalmente, que a criança tem depressão, que a criança tem ansiedade, que muitas vezes não é perceptível, que fica guardado lá no psiquismo, lá no subconsciente, e vai, ao longo do tempo, a depender, se digamos que essa criança seja inserida numa família disfuncional e que os traumas sejam repetitivos, isso vai acumulando e vai tendo repercussão na vida adulta. Muitos comportamentos que a gente tem enquanto adulto, comportamentos, padrões de comportamentos que a gente não gosta, ou que outras pessoas não gostam, que nos prejudica, por exemplo, autossabotagem, baixa autoestima, comportamentos agressivos, irritabilidade, impulsividade, sabe, tristeza profunda, fobias, ansiedade no adulto. Quando a gente vai decodificar isso, muitas vezes está lá no nosso passado. Seja esse passado em vidas anteriores, seja esse passado na vida intrauterina, seja esse passado na nossa infância, que é o nosso foco hoje. Então, é um alerta, porque nos remete a quando Jesus disse: deixai vir a mim aos pequeninos, né? Jesus sempre aproveitava uma oportunidade para nos deixar uma lição. E a gente sabe que por trás daquelas frases que ele colocava sempre tinha um conhecimento, um saber mais profundo. Nós, enquanto adultos, recebemos uma criança no nosso regaço familiar para facilitar o processo de desenvolvimento desse ser, né? Para que ele possa, enquanto ser que está passando por uma experiência terrena, um ser espiritual, cuja consciência se corporifica para que ele possa realizar aqui no planeta
o seu projeto de vida, nós somos embaixadores. A gente sabe que o pai, primeiro, é o pai maior, né? Nós, enquanto pais e mães biológicos, somos embaixadores e devemos agir com a maior coerência possível, com sabedoria, com espiritualidade, no sentido de facilitar o processo de desenvolvimento desse ser. Mas o que acontece? As nossas imperfeições, os atritos, né, digamos assim, as relações que já vêm do passado, muitas vezes fazem com que nós, enquanto adultos, ao invés de facilitar o desenvolvimento dessa criança, a gente dificulte a tarefa dessa criança. Então, é um tema realmente assim, que requer cuidado, que requer atenção. Por quê? Tem situações, digamos, situações simples. Digamos, uma criança que ela está com fome, uma hipótese, um exemplo, né? Essa criança, ela está com fome. E ela chora porque ela está com fome. Mas acontece que o adulto que está cuidando dela, fazendo a função paterna ou a função materna, não importa se seja o pai ou a mãe biológica, seja quem está cuidando dessa criança, de repente interpreta que essa criança está enjoada, que é uma criança irritante, e às vezes até agride a criança, seja agressão emocional, agressão mental, seja agressão física. O que é que aquela criança vai associar que fome está relacionado com agressão? E isso, ela pode, o organismo dela, no futuro, por exemplo, desenvolver alguma doença, que essa doença, digamos assim, seja uma doença que maltrata essa criança, ela pode desenvolver no futuro uma úlcera, ela pode desenvolver no futuro uma gastrite, ela pode desenvolver no futuro uma retocolite ulcerativa, ela pode desenvolver no futuro uma doença de Crohn, pode desenvolver uma síndrome do intestino irritável. Isso no plano físico. No plano emocional, essa criança, enquanto adulto, ele pode ser um adulto que, quando ele tem a necessidade de alguma coisa, ele se sinta intimidado para expressar essa sua necessidade, porque ele vai ter o medo de ser punido. Se, enquanto criança, quando ele estava com fome e ele expressava o seu desejo de se alimentar, e o adulto respondia de uma forma distorcida, não alimentava adequadamente essa criança, digamos que ela estivesse à mercê de uma babá, de uma cuidadora, ou mesmo a gente sabe que tem pais agressores, tem pais que chegam a matar os seus filhos. Infelizmente, a gente está numa sociedade onde frequentemente a gente se depara com notícias na mídia onde um pai assassinou um filho, uma mãe assassinou um filho, né? Então, o que acontece? Essa criança, ela faz uma demanda, e essa demanda é respondida de forma distorcida na fase adulta, por ela internalizar a crença de que se ela demandar um desejo, uma vontade, ela vai ser punida. Ela pode, na fase adulta, ser aquela pessoa que não expressa suas necessidades, assim como ela pode também ser aquele adulto que, quando expressar as suas necessidades, ele vai atrair situações onde ele vai ser agredido, onde ele vai ser violentado, onde ele vai ser punido. Então, são várias situações, a gente vê muito, a gente vê pais e mães que sabotam o propósito daquela alminha que está chegando. Então, é um ser que vem com uma tarefa a desempenhar, que tem uma qualidade divina a expressar no planeta, e cabe a nós, enquanto adultos, ter sensibilidade para descobrir e facilitar que esse ser expresse a sua qualidade divina, e muitas vezes a gente reprime isso, a gente sabota. Seja porque muitas vezes somos pais frustrados, que não realizamos os nossos desejos, e a gente sabe que é muito comum os adultos quererem que os filhos realizem as suas frustrações. Eu queria ser um profissional, digamos, eu queria ser um professor, eu queria ser um médico, eu queria ser um artista, eu queria ser um doutor, eu queria ser um juiz, um advogado,
E eu não pude realizar isso por alguns motivos, né? E aí, quando eu tenho filhos consciente ou inconscientemente, às vezes é inconsciente, eu vejo naquele filho a oportunidade de realizar os meus desejos, as minhas frustrações. Quando acontece, quando coincide de esse desejo meu ser também o desejo da criança, nenhum problema. Mas, infelizmente, muitas vezes não coincidem. Aquela alma vem com o desejo, por exemplo, de ser professor. Mas eu vislumbro nela a possibilidade de ser um doutor. E aí, aquela alma, ela não veio para ser um doutor, ela não queria ser um doutor. Ela queria ser um professor, e seria um excelente professor, um bom professor, porque é o desejo da alma. O que acontece? Aquele ser vai ser um ser que, para satisfazer o desejo dos pais, pode até ser doutor, mas não vai ser um doutor satisfeito, dificilmente vai ser um bom doutor, talvez até desvie isso por campo, digamos assim, da realização financeira, já que ele não vai realizar-se afetivamente, vai tentar descontar isso no ganho financeiro. E tantas distorções podem acontecer em decorrência disso. Outros exemplos, né, que a gente pode ter. A criança que é violentada fisicamente. A gente sabe que, apesar da lei da palmada, a gente sabe que antes as crianças eram muito agredidas, eram muito violentadas, praticamente eram torturadas, muitas crianças eram torturadas. Tinha pais que batiam nos seus filhos e depois ainda mandavam se ajoelhar em cima de milho, né, e botava sal. Era cada coisa absurda, né, que acontecia e que, infelizmente, ainda acontece, mas não com o consentimento da sociedade, né? Hoje isso é considerado absurdo, embora tenham pais, independente da condição social, que transgridam as leis. Até pela sua incompetência em saber lidar, em poder conversar com a criança, né? A gente sabe que tem espíritos que vêm que realmente são muito difíceis e que desafiam digamos assim, a sabedoria dos pais, mas há pais que ainda adotam o castigo físico como forma de educar. E ainda se fundamentam, eu fui educado assim. E vai encontrando as suas justificativas. E a gente sabe que chega ao ponto, como a gente vê frequentemente, de uma criança ser espancada até a morte, tal a fúria daquele pai, tal a fúria daquela mãe, que acaba espancando seu filho até a morte. Infelizmente, acontece isso. E tem muitas crianças que não são espancadas até a morte física, mas que elas vão morrendo emocionalmente, morrendo mentalmente. Elas deixam, inclusive, de ser crianças, deixam de vivenciar a infância e passam a ser adultinhos precoces, adultos frustrados, adultos revoltados, adultos machucados, já precocemente, e que na fase adulta, na condição adulta, quando ele chegar propriamente na condição adulta, ele pode ter comportamentos defensivos, de serem também agressivos, de serem agressores sociais, como ele pode também ser o contrário, ser pessoas vulneráveis, vulneráveis ao bullying, vulneráveis à submissão, atrair situações no trabalho, onde eles sempre estejam sendo açoitados emocionalmente por aqueles que são seus superiores. Eles podem também atrair relacionamentos abusivos, porque ele teve um relacionamento abusivo na sua infância. Muitos relacionamentos abusivos, a gente vai observar que começam na infância com os próprios pais. E aí o modelo de relacionamento que a criança internaliza é que os relacionamentos são coisas dolorosas, são coisas que maltratam, são coisas que agridem, né? E aí, como ele tem no seu psiquismo essa crença distorcida que relacionamento traz sofrimento,
a lente que ele vai utilizar na vida adulta para se relacionar com outras pessoas só vai enxergar pessoas que maltratem. Ou então, ele vai para a revanche, ele vai maltratar quando tiver oportunidade. Então, são várias situações que nos remetem ao cuidado que a gente precisa ter, à consciência, ao chamado do mestre, quando diz, deixai vir a mim as criancinhas. Mas deixai vir a mim não é aquela coisa só, digamos assim, ali naquele momento, naquele encontro onde ele estava lá com seus discípulos e diante da multidão, era um encontro físico, mas também um encontro do coração. Que essas crianças, chegando aqui no planeta, através da porta da reencarnação, que elas possam encontrar um meio que facilite, que elas possam tomar consciência da parte que lhe cabe, no sentido de colaborar com o desenvolvimento das pessoas em volta, o próprio desenvolvimento dela, o desenvolvimento do próprio planeta que ela está vivendo, ela se conectar com essa essência que todos nós somos, e o mestre nos deixou esse legado, né? Nós somos pessoas que nós precisamos fazer brilhar a nossa luz no planeta. Todos nós somos luzes, mas às vezes a criança é obscurecida, sabe? Tipo assim, ela começa a se sentir, ao invés dela expressar o brilho da criança, porque a criança cuidada normalmente, a criança que é amada, a criança que é protegida, a criança que é tocada com afeto, a criança que é olhada com afeto, porque tem crianças que elas já têm medo do olhar dos pais. Se elas pudessem, elas se esconderiam. Por quê? Porque já chega o pai e a mãe irritado dentro de casa, está estressado com as adversidades do dia a dia que tem que enfrentar, e muitas vezes projeta isso na criança, coisa que, inclusive, está acontecendo muito nesse momento da pandemia, porque a dificuldade que o adulto encontra de lidar nesse processo pandêmico, muitas vezes ele vai descarregar na criança. A criança passa a ser o que popularmente se chama de saco de pancada. Ela nem sabe por que ela está recebendo aquilo, ela nem sabe porque o pai ou a mãe está gritando, ela nem sabe porque muitas vezes a mínima coisa, vai para o castigo. E muitas vezes ela não entende por que está passando por aquilo, mas é porque o pai e a mãe, não podendo expressar isso na sociedade, vai descontar na criança. E os estudos, inclusive, estão mostrando que aumentou com a pandemia a maior vulnerabilidade da mulher, né? Aumentou o número de feminicídio, inclusive, maior violência, né, entre os casais, mas aumentou o número de separações também, mas aumentou também o contingente de crianças que estão sendo abusadas fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Inclusive, a questão dos abusos sexuais. Então, a criança está sofrendo mais porque, nesse processo, elas estão mais em contato, felizes daquelas que estão mais em contato com os pais que estão exercendo com dignidade a sua função materna e paterna. Mas infelizes das crianças que estão à mercê de pais violentos, de pais que têm dificuldade na relação com a criança, que descarregam as suas frustrações na criança. Então, a criança está sofrendo. E a nossa preocupação, inclusive, a gente que trabalha na área da psicologia, psiquiatria, nas abordagens psicológicas em geral, é o impacto disso não só agora, como também no futuro. Mais adultos doentes, mais adultos frustrados, mais adultos com fobias, mais adultos com depressão, mais adultos com risco de suicídio, mais adultos com transtorno obsessivo-compulsivo, mais adultos com psicoses, porque como a criança é tratada, pode gerar todas essas doenças. Lógico que a gente traz as nossas predisposições do passado. Lógico que o meio que a gente vive é o meio que a gente precisa para amadurecer. Não é à toa que uma criança cai nos braços de pais cuidadosos, de pais coerentes, de pais amorosos,
e que outra criança cai nos braços de pais que chegam, inclusive, a assassiná-las. A gente sabe que nisso também está o nosso processo evolutivo e que eu, enquanto criança, eu tenho uma individualidade, venho de experiências de vidas anteriores, mas o fato de meus pais se comportarem como agressores não justifica pelo que eu trago como pendência do meu passado. Isso não vai liberá-los das atitudes insanas que eles cometem. Então, o escândalo, Jesus nos disse que o escândalo é necessário, mas há de quem vier o escândalo. Lógico que uma criança, como a gente vê, eu inclusive esqueci o nome, de uma criança, do menino de 4 anos, que foi assassinado, né, pelo padrasto, houve toda aquela, digamos assim, aquele investimento no sentido de descobrir, todo um trabalho para se descobrir. A gente sabe que ali tem relações, que não é à toa, que tem relações difíceis, provavelmente de vínculos dolorosos no passado, mas não justifica a atitude dos assassinos de jeito nenhum, né? Então, são muitas coisas que podem acontecer e há uma tendência nossa, né, no nosso processo de desenvolvimento, de acabar recriando, até na tentativa da gente curar, a gente recria mais adiante, na condição de adulto, as feridas que nós passamos na infância, inconscientemente, como uma tentativa de se libertar. Isso implica as crenças que nós internalizamos, isso implica a nossa maturidade enquanto ser espiritual. O que quer dizer isso? 10 crianças passam pela mesma experiência de ter pais agressores, de ter pais violentos, por exemplo, de ter pais negligentes. São várias situações. Não é só a agressão. A negligência afeta emocionalmente, mentalmente e fisicamente a criança. O excesso de zelo, o excesso de cuidados também afeta, né? Boa noite aqui aos queridos amigos, né, que estão se pronunciando. Inclusive, a gente está tecendo considerações, mas esse momento é um momento aberto para que vocês possam dar seus depoimentos, para que vocês possam fazer questionamentos, para que vocês possam, inclusive, dar contribuições. Muitas vezes, no momento desse, tem profissionais que estão participando, né, psicólogos, psiquiatras, né, terapeutas, e a gente gosta quando vocês oferecem suas contribuições, questionamentos, né, até discordar de alguma coisa que a gente esteja falando. Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que a nossa experiência nos proporciona, aquilo que a gente estuda, e a gente, como ser humano, está no processo de aprendizado contínuo, não é isso, Newton, não é, Zé Maria? Então, a gente está aqui para justamente interagir, e esse tema eu sei que mexe muito, sabe? Toca cada um de nós profundamente, porque nossos pais são seres humanos em processo de desenvolvimento, como nós também. Eu tenho filhos, e eu sei o quanto, em muitos momentos, eu errei com meus filhos, pelas minhas imperfeições, pelas minhas deficiências no meu processo de aprendizado. Se eles estiverem me escutando agora, que estão espalhados pelo mundo, um está na Argentina, outro está no Rio, outro está na Suíça, outro está aqui em Sergipe mesmo, se estiverem me escutando, eles vão saber e vão se lembrar que teve momentos que eu agi com eles e que eu não fui coerente, certo? E que a gente está sempre nesse processo tentando ressignificar, tentando melhorar. E é importante que a gente fale para que outros pais não cometam os mesmos erros que a gente cometeu, é isso? E uma coisa que a gente... Pode falar, inclusive, nós agradecemos a audiência, todos estão mandando várias perguntas, né? O José vai passar algumas, né? Porque realmente esse tema, que nem a doutora falou, ele é um tema forte para todos nós, não só para os
pais como os filhos também. Adolescente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem a pergunta aí, né, Zé? Não, eu só quero tirar uma dúvida, porque nós sabemos que o trauma pode ocorrer até na barriga da mãe, né? Eu acho que desde a barriga da mãe. Qual é a idade que você acha que esse trauma ele se torna mais acentuado? Que idade da infância que você considera que fala assim que é um trauma que pode realmente marcar, né? Pode dar um processo pior, né? Pô, quando você está com 2, 3, 4 anos, 7 anos, explica para a gente. E porque tem gente que acha, porque a criança é pequena, acha que a criança é pequenininha, que ela não está... É o pai discutindo com a mãe, é o pai brigando com a mãe, você vê aquele ambiente, e só porque a criança tem um ano e pouco, ela acha que a criança não vai ser afetada por isso. Fala um pouquinho disso. Bastante profunda essa pergunta, meninos, muito profunda, porque, inclusive, para vocês verem o reflexo disso, quanto mais precoce os traumas, quanto mais precoce, maior o impacto. E a gente vê isso, é uma coisa que, inclusive, é corroborada pela ciência, que a psiquiatria, mesmo quando estuda os transtornos de personalidade, as doenças, a gente observa que as doenças mais graves, os traumas são mais precoces. Então, se, por exemplo, os traumas são na gravidez, quando você ainda está dentro da barriga da mãe, quando passa por todas aquelas fases que Stanislav Grof, um grande psiquiatra austríaco, mas que reside nos Estados Unidos, ele foi, inclusive, um dos que fundou, junto com outros grandes psicólogos, como o Maslow, como Viktor Frankl, como William James, como Anthony Sutin, eles fundaram a psicologia transpessoal, eles cunharam esse termo psicologia transpessoal, que é essa psicologia que linka com a espiritualidade, sabe? Que não vê a coisa só na existência atual. E o Grof, ele se especializou nessa parte de estudar a repercussão do ambiente gestacional no psiquismo do ser, essa repercussão, inclusive, na vida adulta. Ele fez um estudo didático, para vocês terem uma ideia, onde ele classificou as fases da gestação em matriz perinatal 1, matriz perinatal 2, matriz perinatal 3, matriz perinatal 4. A matriz perinatal 1 sendo aquela fase desde o início da gestação até o momento do início do trabalho de parto, quando começam as contrações. Então, pegando essa matriz perinatal 1, para a gente entender, que é a fase desde o início da concepção. É uma fase que, se a gestação em condições ideais, se a mãe, o pai aceita, o titio, a vovó, que bom, teremos mais um netinho, teremos mais um sobrinho, está chegando o nosso filho, se essa criança, esse ser, enquanto espírito, enquanto individualidade, que desde o início da concepção, como a gente encontra na Gênese, é colocado, é acoplado molécula a molécula do perispírito do ser, que está voltando, reencarnando, a molécula do corpo em formação resultante da junção do óvulo com o espermatozoide. Então, esse processo, esses laços vão se apertando à medida que a gravidez vai avançando. Desde o início, como a gente encontra, inclusive, no livro Missionários da Luz, com o caso de Segismundo, o ser é colocado junto da mãe, no processo gestacional, né? A gente já vê ali, inclusive, pegando o caso de Segismundo, um exemplo interessante, que Segismundo poderia ser abortado espontaneamente. Por quê? Ele tinha um vínculo negativo com o futuro pai, o futuro progenitor. Ele tinha assassinado o pai em existência anterior para ficar com Raquel, a esposa, né, de Adelino. E aí Adelino, quando sente a presença de Segismundo, ele começa a ter reações, ele começa a ter pesadelos. E nesses pesadelos ele não se lembra, com a bênção da reencarnação ao esquecimento, mas o inconsciente dele traz metaforicamente a presença de um monstro que estava se aproximando da vida dele. Essa energia de rejeição do pai, do Adelino, era suficiente para abortar Segismundo. Tanto que acontece no plano espiritual uma reunião de emergência, onde é convocado pelo desdobramento do sono a mãe, a Raquel,
e Adelino, eles, enquanto o espírito se reúne lá no mundo espiritual com os responsáveis por aquela reencarnação, junto com Sergismundo, que ainda estava lá, se preparando para voltar. E são chamados a atenção no sentido de que era preciso que eles começassem o processo de reconciliação, e se Adelino não aceitasse, rejeitasse, Sergismundo seria abortado. Então, a gente já vê aí uma influência, o emocional do pai influenciando no êxito da gestação ou não. Então, na primeira fase, que é essa primeira matriz, se a criança é rejeitada, se a criança é agredida, porque tudo que acontece com a mãe repercute no bebê que está sendo gestado. A gente sabe que tem mães que são violentadas na gravidez, que são maltratadas, ou maltratadas fisicamente, ou maltratadas emocionalmente, né? Ou das duas formas. E tudo isso causa impacto não só na mãe, como no bebê, porque ele já começa a se sentir num ambiente inseguro. Ao invés do útero ser um lugar protegido, um lugar onde ele está ali se preparando para voltar, ele já vai estar sendo inserido num ambiente ameaçador. Então, esse ser já internaliza psicologicamente que o mundo que ele vai se inserir é uma ameaça. Ele já pode, a partir dali, ter sintomas, desenvolver sintomas de ansiedade e de medo. Ele não vai entender, ele não tem a condição, ele não tem ainda a estrutura biológica que seja capaz de elaborar cognitivamente. Mas existe uma memória que é extracerebral. Essa memória que é extracerebral que permite que a gente tenha acesso a experiências de outras vidas. Essa memória extracerebral que permite que o ser que está sendo gerado possa recordar, inclusive, experiência na vida intrauterina. Então, ele vai internalizar, pegando esse exemplo, esse ambiente ameaçador. E ele pode, uma das influências nesse processo, é na vida adulta ele ser aquela pessoa insegura, aquela pessoa medrosa, é aquela pessoa que, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego e ela não passa porque ela já tem medo das pessoas que vão entrevistá-la. Se ela assume um emprego, se ela consegue assumir um emprego, ela vai estar sempre achando que aquele ambiente é ruim, ela vai estar sempre vendo o lado negativo no ambiente, vai ser uma pessoa com dificuldade de colaborar, porque ela vai estar sempre na defensiva, vai estar sempre na retaguarda. Essa é uma das possibilidades. Se ocorrem agressões frequentes, se ocorrem, por exemplo, a mãe é muito maltratada pelo seu companheiro, ou ela mesmo, ela rejeita esse bebê decididamente, veio no horário impróprio, eu não queria, vai mexer com minha vida, vai estragar minha vida, e tantas coisas que a gente sabe que acontecem no cotidiano. Isso aí já pode fazer com que esse ser, ele não tenha carga energética para se sustentar no decorrer do seu desenvolvimento, e ele pode, inclusive, desenvolver uma patologia. Claro que isso pode estar relacionado, vai fazer link com experiências que ele tenha tido anteriormente, já para ele ficar sujeito a uma situação dessa, na maioria das vezes, são espíritos que já trazem uma carga kármica do passado pesada, e aí atraiu essa situação. Ele pode, por exemplo, desenvolver uma psicose, desenvolver uma esquizofrenia, sabe, aquela mente, um transtorno mental, esquizo vem de mente partida, onde ele não consegue se conectar, onde as funções psíquicas dele são desagregadas, e ele pode ter todo aquele comportamento, pode desenvolver a patologia no sentido de ter crises agudas, de ficar agressivo, de acessar muitas alucinações e muito delírio de caráter persecutório que acontece nas esquizofrenias. Tanto podem ser acesso de forma desequilibrada a memórias da vida intrauterina, como pode ser também acesso a memórias desequilibradas de vidas passadas. Esse é um exemplo só da matriz 1. Mas, como nós falamos, Groff dividiu em matriz 1, 2, 3 e 4. Nós temos a matriz 2, por exemplo, a segunda matriz, a matriz perinatal número 2,
é quando começa as contrações, sinalizando que está iniciando o trabalho de parto, mas acontece que a cervix uterina, ela ainda está fechada. Aí o que acontece? Vocês façam aqui os presentes, os presentes energeticamente, né, que estiverem nos assistindo, façam um psicodrama interno. Imagine você, enquanto bebê, está dentro de um... Cresceu bastante, o útero esticou, o abdômen esticou, e você está na hora de você sair, de você ser expulso. Começam contrações intrauterinas, que a física explica que tem um peso equivalente aproximadamente, que varia entre 25 a 50 quilos, o impacto dessas contrações sobre o bebê. E você tem que sair, mas a cervix uterina está fechada, o lugar está escuro. Nos imaginemos nessa condição de bebê. Naquele momento, começa sentimentos contraditórios. Será que eu vou conseguir sair daqui? Eu não estou vendo uma saída. Mas se a gravidez é em condições ideais, se a mãe é uma pessoa segura, se os pais estão ali, ansiosos para a vinda daquele bebê, uma força energética vai impulsionar esse bebê, ele vai buscar uma saída, ele vai saber que tem saída. Mas se o contrário acontece, se a mãe está doente, ou se o pai, se o ambiente é um ambiente disfuncional, ele vai internalizar que ele não tem saída, que ele pode morrer a qualquer momento. E aí o que acontece? Na condição de adulto, ele vai estar atraindo situações sem saídas, situações problemáticas, onde ele tenta buscar soluções, ele não consegue. Vai estar sempre dependente de que outras pessoas apontem uma saída para ele. Vai estar sempre achando que ele vai sucumbir diante de determinadas situações. Então, esse é um dos exemplos com a matriz perinatal 2. Situações graves, doenças da mãe nessa época, doenças do pai, né, ambientes agressores, isso vai colaborar também para as doenças mentais mais graves. A esquizofrenia, transtorno borderline de personalidade, surge nessa época, sabe? A própria psiquiatria, mesmo não tendo conhecimento disso, com a profundidade que a doutrina espírita nos traz, mas ela associa que quanto mais precoce o trauma, maior impacto, inclusive no sentido de nos causar patologias graves. E aí, se a gente for discorrer aqui cada fase, a gente teria que ser um dia falando sobre isso só para a gente exemplificar, sabe? De cada ciclo da vida, como daria isso faz. Daria um semanário. É um semanário. Olha, vamos começar a atender algumas pessoas que estão deixando perguntas. Isso. Nosso amigo deu uma pergunta. Fica à vontade aí. Eu vou colocar aí na tela para vocês. Ó, a Ana Maria está perguntando o seguinte: as crianças classificadas como índigo ou cristal teriam maior capacidade de lidar com os traumas sofridos na infância? Muito interessante, Ana Maria, a sua questão. Sim, principalmente as crianças cristais. Essas, normalmente, são seres que já têm maior maturidade psicológica e espiritual e que, muitas vezes, elas colocam o adulto no lugar, sabe? Tem crianças que elas chegam, eu já presenciei dela chegar, minha mãe, vamos sentar aqui para conversar. Olha, você disse isso, isso, isso. Mas agora você está fazendo isso, isso, isso. Você acha que isso é correto? Você acha que isso está certo? Então, elas vêm com discernimento, são espíritos que já têm maior maturidade, só que com relação às crianças índigo, boa parte delas tem essa condição, mas nem todas, é bom lembrar isso, que são espíritos que já trazem certas experiências, mais vivências, né? Em relação à vida, são almas mais velhas, às vezes até almas que vêm de outros planetas, né, tem isso, e que tem uma inteligência avantajada, muitas vezes tem conhecimento da vida espiritual, mas ainda não tem uma maturidade com relação a isso, e se o adulto não souber aproveitar esses potenciais, não souber conduzir, a gente vê casos de crianças índigo que podem até se tornar
por mau uso dos seus talentos, se tornarem psicopatas sociais, pessoas com transtorno de personalidade. Isso não acontece nos cristais, mas pode acontecer nos índicos. Nem toda criança índica é uma criança, digamos, que tenha maturidade espiritual. Ela pode, digamos, estar oscilando ainda, sabe? E nessa oscilação, enquanto adulto não sabe conduzir, pode, inclusive, parar numa penitenciária. Infelizmente, a gente tem visto casos como esses. Muitas vezes elas têm dificuldade de se adaptar ao meio, sabe? Vem de uma outra esfera, de outra condição, e se não houver um ajuste social adequado, pode ser desviado. Nós temos que, não sei se a doutora concorda comigo, a gente tem que entender, porque o pessoal fala muito das índicos cristais, né? São denominações justamente para que a gente possa fazer a divisão, né? Não é uma questão holística, nem mística, mas como não existe, principalmente no nosso planeta e na nossa intelectualidade infantil, que nós somos ainda, como terráqueos, a gente fala cristal justamente para isso, que são crianças já, ou seja, espíritos, né? Vamos mudar, são espíritos um pouco mais preparados, que nos ajudam a impulsionar nessa jornada terrena. E os índicos também são espíritos preparados, também mais preparados talvez do que nós, mas que têm uma tendência ainda da intelectualidade muito avançada, porém moralmente ainda requer um processo que em conjunto com os pais, né, possam de alguma maneira lapidá-los, e por isso que a doutora comentou que se não for, se não for... É bom a gente lembrar do filme. Lá no filme, quem assistiu A Menina Índigo, sim. Lá mostra exatamente isso que vocês estão falando. Os pais estavam se degladiando, né? Os pais não se entendiam, e ela não conseguia lidar com isso. Ajustar. Ela não conseguia se ajustar. Né? Mesmo não conseguindo ser compreendida, né? Porque geralmente essas crianças elas não são compreendidas. Porque o que está acontecendo hoje, né, com essa divulgação, já não é de hoje, isso já vem de algum tempo, das crianças cristais, das crianças índicos, os pais começaram a focar nos filhos e tentar ver em que posição eles estavam, se índico ou se cristal, né? E aí, inclusive, fala assim, meu filho é cristal, porque, na realidade, ele pega o celular com 2 anos de idade e começa a já mexer e tal, não sei o quê, procedimento. Então, eu acho que isso tem que ser um processo muito bem analisado, né? Inclusive com profissionais gabaritados, que nem a doutora, para que possa definir e auxiliar a família, não é isso, doutora? Isso, uma criança índigo, ela bem conduzida, ela pode ser um ser, né, que vai dar grandes contribuições sociais, pode se comportar como uma criança cristal, mas uma criança índigo que não seja compreendida, que seja maltratada, que seja violentada, ela ainda está vulnerável e pode se tornar, inclusive, um ser perigoso socialmente. Então, é bom a gente ter muito cuidado com isso. Perfeito. Olha, temos mais uma pergunta. A Márcia Dosa está falando assim, olha, o que podemos fazer aos nossos filhos? Que responsabilidade dos pais em termos adultos sadios na sociedade? Exatamente. Essa pontuação da Márcia é super importante, porque a melhor forma que a gente tem é a gente se melhorar. Quanto mais a gente, enquanto adulto, responsável por uma criança, entrar nesse processo de amadurecimento espiritual, de autoconhecimento, trabalhar a nossa criança interior ferida, porque que acontece? O adulto carrega uma creche ferida. Ele também passou por traumas, ele também passou por desafios. Tanto que na psicologia transpessoal, a gente sempre coloca que cada pessoa que chega na geração, a geração nova, ela tem a responsabilidade de ser melhor do que as gerações antigas. Então, eu tenho a obrigação de ser melhor que meus pais. Meus pais já de serem melhores do que os pais dele, meus avós. Meus filhos já têm a obrigação de serem melhores do que eu. Porque cada um que vai chegando vai encontrando novas condições, né? As condições do mundo vai trazendo esclarecimento. Por exemplo, nós hoje aqui, a gente já está tendo esclarecimentos que a doutrina nos proporciona, que a psicologia, o conhecimento está amplamente divulgado,
Mas a gente vem de uma geração, por exemplo, eu venho de uma geração, eu cheguei a ouvir quando criança que carinho estragava a criança. Eu não sei se vocês ouviram isso. Que carinho estragava. Que era você não tocava na criança, você não abraçava a criança, porque senão estragava a criança. Então, nós viemos dessa geração. Hoje a gente já tem esse outro conhecimento, e a doutrina espírita nos proporciona isso, a psicologia transpessoal, né? Quando se coloca a importância de quando você está chegando, quando aquele ser está ali, na matriz perinatal 4, que é o momento do nascimento propriamente dita, onde a criança dá de cara com o mundo aqui fora, né? É importante que aquele que está recebendo, o pai, a mãe, o profissional da saúde, porque muitas vezes, por exemplo, a mãe está lá sendo cuidada, e aí esse ser encontra um profissional, seja o médico neonatologista, seja a enfermeira que vai cuidar, seja o técnico de enfermagem. Se não for uma equipe amorosa e que está ali estressada, está ali revoltada, preocupada com o salário, com o governo que não paga bem, e muitas vezes recebe a criança de forma agressiva. Isso vai impactar também. A responsabilidade não é só dos pais biológicos. A responsabilidade, como diz Jacques Lacan, um grande psicanalista francês que reestudou Freud, ele sempre enfatizou a questão da função materna e função paterna. E é interessante que a espiritualidade nos coloca, a gente vê muito nas obras de André Luiz, que todo adulto, ao encontrar uma criança, ele é responsável naquele momento. Pode ser 1 minuto, pode ser 1 segundo, pode ser 10 minutos. Que eu tenha contato com aquela criança, eu estou fazendo parte do projeto de vida dela. A forma como eu me conduzo com aquela criança, eu estou colaborando para facilitar a vida dela ou não. Embora seja muito enfatizado que é só os pais, né, se chama responsabilidade dos pais como educadores, mas todo adulto, isso é importante, essa responsabilidade social. Todo adulto, ao encontrar uma criança, a forma como ele se conduz, ele está participando do projeto de educação dessa criança. Então, é a função materna, é a função paterna que importa, é quem vai cuidar daquela criança, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante para ser pontuada. A Simone Antunes, deixa eu fazer uma pergunta que acho que é bem atual e é uma dúvida de quase todos nós, né? Ela pergunta se a depressão na fase adulta pode ser resultado de algum tipo de trauma infantil. Muito bem, Simone. Pode ser resultado de vários tipos de trauma infantil. Vou dar alguns exemplos. Imagina uma criança que ela adoeceu e precisou ficar internada alguns dias no hospital. E a mãe não tinha condições, hoje se tem cuidado, porque antes não tinha isso. Porque, tipo assim, eu já acompanhei, em termos de assistência à criança, quando eu era estudante, era uma coisa que inclusive me angustiava, eu via lá, por exemplo, na enfermaria da pediatria, crianças internadas, e as mães não podiam ficar com elas. A maioria, inclusive, porque não tinha condição financeira, tipo assim, não tinha nenhum transporte para poder se deslocar, eram de outras cidades, como era um hospital escola, né? Então, mães carentes, crianças que passavam 1 mês, 2 meses, 3 meses internadas no hospital, e sem assistência familiar. Naquela época não se existia determinados cuidados que se tem hoje, se procura até se dá passagem para que a mãe venha, tem o serviço social que atua, sempre fica alguém ali perto daquela criança, a gente vê mais isso mesmo hoje nos hospitais de escola, mas antes a gente não via isso. Então, tinha crianças que passavam 1 mês sozinha naquele hospital. Além de estar doente, né, ela se sentia o quê? Abandonada. Ela não tinha condição cognitiva de entender que a mãe não podia estar com ela, que o pai não podia estar com ela. Ela internalizava naquele momento rejeição, abandono e solidão. E muitas depressões, não só depressões, até doenças mais sérias. Claro que a depressão é uma doença séria, mas a depressão, ela existe suas gradações, tem a leve, moderada e a grave. E uma depressão, ela pode ser tratada e, digamos assim, a pessoa pode não ficar com a mente cognitiva comprometida, mas da gente ver, por exemplo, nessas situações, a pessoa desenvolver um transtorno borderline de personalidade,
melhor dizendo, um transtorno de personalidade borderline, da pessoa desenvolver o que a gente chama de doenças limítrofes, que é a fronteira entre uma neurose e uma psicose, uma doença mais grave, como, por exemplo, a esquizofrenia. A pessoa desenvolver, por exemplo, um transtorno dissociativo de personalidade. Já viu aquelas pessoas que, de repente, assumem várias personalidades? Ela está de um jeito e depois assume, muitas vezes, confundida com obsessão, nem sempre obsessão, pessoas de incorporarem 4, 5 personagens. Muitas vezes, pois é, tem situações de dissociação que tem obsessão espiritual, mas tem situações de dissociação que é uma subpersonalidade que aflorou na consciência naquele momento e que está trazendo à tona um trauma do passado. Então, a gente vê literalmente, de depois a gente conversar com a família, tipo assim, aconteceu em algum momento algo desse teor e da família confirmar, sabe? Tipo assim, já peguei casos, uma pessoa adulta com 40 anos, de repente ela tem uma crise de transtorno mental e nessa crise ela dizer, me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui. Eu não quero ficar nesse hospital. E o pessoal achar que ela estava delirando, porque ela não estava no hospital, ela estava em casa. Mas, quando a gente conversar com a família, a gente perceber que estava remetendo a uma situação, quando na infância ela foi internada, ficou isolada, e tudo que aquela criança queria era sair daquele ambiente. É por isso que Lacan fala, esse psicanalista francês, sobre a lógica do inconsciente. Por mais que a pessoa esteja em desequilíbrio, e ela esteja dizendo que a família fala coisas com coisas, mas aquelas coisas com coisas, quando a gente vai decodificar, vai investigar, ela tem um sentido, ela tem uma lógica, está relacionada com experiências que ela tenha vivenciado. Uma criança, por exemplo, que está com 2 anos, com 3 anos, e que a mãe adoece, não tem condições de dar assistência, acontece, né? E que aquela criança fica lá largada. Ou mesmo que a mãe comece a trabalhar e não tem condições de dar assistência presencialmente àquela criança, está muito envolvida nas questões do trabalho, e aquela criança ficou à mercê de uma cuidadora que não tem afeto, que está ali só pela questão financeira. Joana de Ângeles, inclusive, alerta bastante sobre isso, para a gente ter cuidado na sua série psicológica. Aquela criança pode desenvolver ali uma depressão pela fome do afeto, pela falta de assistência, ela se sente abandonada. Mas tem outros casos, assim, inusitados. Eu acompanhei uma pessoa que me chegou, ela tinha 45 anos e ela tem uma depressão crônica profunda. E essa pessoa, numa determinada experiência, onde ela foi à fase intrauterina, ela se lembrou que a sua mãe era uma pessoa doente e que estava sempre agredindo o esposo, agredindo os familiares. Depois, o pai dessa criança, quando ela tinha 12 anos, morreu com um câncer. Essa criança, ela não entendeu. Inclusive, era comum, quando um adulto morria, para se proteger a criança, se tirava aquela criança daquele ambiente e ela não participava, né, da questão do velório, ela era afastada como uma forma de proteção. Só que, muitas vezes, a criança, como ela não entende, interpreta como uma espécie de abandono. Essa pessoa, com mais de 40 anos, ela tinha no inconsciente dela que o pai a abandonou, porque ela não viu a saída do pai. Ela não viu a saída do caixão, ninguém na época conversou com ela sobre o que tinha acontecido, de uma forma que fosse possível ela compreender. Contou aquela historinha que muita gente conta, aquela história que diz assim, viajou, papai do céu levou, viajou com o papai do céu. Sabe como é que a criança muitas vezes internaliza? Que papai do céu é um ser ruim, é um ser mau que tirou o papaizinho dela, que levou o papaizinho dela para longe, e esse papai nunca mais voltou. Essa criança tinha uma depressão crônica em decorrência disso. Então, são várias situações que podem ser contextualizadas para se gerar uma depressão. Temos mais uma pergunta, Ana Maria está falando assim, pessoas feridas ferem pessoas. Os pais necessitam buscar o equilíbrio de suas próprias questões internas para melhor conduzir a educação de seus filhos.
Exatamente, né? Exatamente, Ana Maria. Quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente, digamos assim, se liberar, transmutar as nossas dores, transmutar os nossos traumas, mais a gente vai ter condições de agir de forma mais coerente, mais saudável com nossos filhos. Porque, como nós dissemos, nós, enquanto adultos, carregamos uma creche interior ferida, não uma criança, não. É uma creche. A gente carrega, por exemplo, um período dos 7 anos de idade, quando passou por uma determinada situação. Aí arquiva ali uma subpersonalidade. Vai que com 11 anos a gente passou por uma outra frustração e que a gente não entendeu bem. Internaliza aquela fase da criança aos 11 anos. Fora as situações vivenciadas quando a gente tinha meses de vida, quando tinha 1 ano, 2 anos. E vai acumulando aquilo que Jung fala de subpersonalidades. Partes do nosso psiquismo que ficam lá dentro. E quando essas subpersonalidades carregam dor, muitas vezes elas assomam a nossa consciência de forma intempestiva, de forma violenta. E a gente pode, até em determinado momento, enquanto adulto, ao invés de estar agindo como o adulto de hoje, quando uma criança faz algo que nos incomoda, e que aquilo, digamos assim, sintonize com a energia da nossa subpersonalidade, aquela subpersonalidade vem à tona e assume o comando. E muitas vezes a gente age de forma inconsciente, é o que faz com que, em determinadas situações, a gente se depare com pais e mães culpados por terem tido determinadas atitudes de violência, de fúria com seus filhos, que eles foram se deixando levar e não perceberam como aquilo aconteceu. Então, quanto mais a gente se trabalhar, quanto mais a gente se curar, a gente vai ter condições não só de cuidar das nossas crianças, mas também de se relacionar melhor com os outros seres que existem no universo. Tem mais uma perguntinha que chegou agora. A Simone Ortiz fala: adultos com transtornos alimentares também podem ser resultado de algum tipo de trauma? Com certeza, né? Eu vou dar um exemplo. Crianças que sentem fome de afeto. Elas podem, inclusive, rejeitar comida, porque o que elas estão querendo é afeto. E, às vezes, elas desenvolvem transtornos alimentares que perduram na fase adulta, como uma forma, sabe, uma mensagem tipo assim: eu não preciso disso. Eu quero amor. Eu quero que você me ame. E é outro alimento que eu estou querendo. E em determinadas situações, só os pais passando por um acompanhamento psicológico com aquela criança, que eles vão compreender isso. É difícil para o pai perceber isso, para a mãe perceber isso. Mas muitos transtornos alimentares podem vir, inclusive, para a gente ter uma ideia, da relação da criança com o seio materno. A gente sabe que o seio materno, a amamentação, é um processo importantíssimo e que no processo da amamentação é necessário que seja conjugado à amorosidade, ao cuidado, ao olhar. Mas vocês imaginem, principalmente hoje, na época dos apps da vida. Imagine a mãe dando ali o peito à criança, mas ali, ó, no celular. Os dedos no celular. Muitas vezes até correndo o risco da criança cair. Infelizmente, existe isso. Mas antes dos apps da vida, já existia a desconexão. A mãe está dando o seio à criança, mas ela está voltada com outras preocupações, ela não está ali presente. Recomenda a psicologia infantil que naquele momento, que no momento da amamentação, que seja um momento sagrado, que a mãe, assim como a gente faz no momento de oração, como no momento de meditação, que a gente esqueça as outras coisas lá fora, é que fique só com a criança, mas não é fisicamente falando, é que fique com a criança presente emocionalmente, que faça daquele momento um momento sagrado. Quando ocorre distorções nessa fase, quando a mãe, por exemplo, se recusa a amamentar a criança porque ela está mais preocupada com a estética do seio, quando ela está ali, por exemplo, com muito ódio, com muita raiva do marido ou de qualquer outra situação,
ela vai estar, inclusive, envenenando a criança com os seus dardos mentais negativos, em decorrência das emoções negativas que ela está naquele momento, digamos assim, passando através do leite materno. E chega ao ponto da gente ver casos de intolerância, existem as intolerâncias ao seio materno, ao leite materno, né? Existe intolerância ao leite materno, onde nessas intolerâncias podem estar questões psicológicas. Pode estar ali a questão da relação da criança com a mãe, o fato da mãe não estar presente, o fato da mãe estar passando por problemas e não conseguir estar inteira. E aí várias situações. Um transtorno alimentar, ele pode ter várias causas. Imagine que a criança numa ansiedade, né? O ambiente familiar é muito ansioso, o ambiente familiar é muito tóxico, é muito disfuncional, e a criança procura compensar aquela ansiedade comendo para dar conta da ansiedade, e aí começa a ingerir, digamos assim, compulsivamente. Existe compulsão alimentar que começa na fase infantil. Então, isso pode perdurar na fase adulta. E ainda tem os modelos parentais. Imagine que uma mãe tenha transtorno alimentar e aquele padrão de comportamento pelo ambiente familiar, pelos nossos neurônios, que são, a gente tem um grupo de neurônios chamado neurônios espelhos, são os neurônios espelhos que permitem que a gente copie comportamentos. Quanto mais neurônios espelhos e quanto mais vulnerável eu seja, quanto mais frágil, quanto mais submissa, mais eu vou tender a copiar o comportamento do outro. E a criança está em desenvolvimento e muitas vezes ela copia também o comportamento do adulto. Então, se ela está ali num ambiente familiar, onde o adulto tem um transtorno alimentar, que compensa a sua ansiedade, a sua angústia, através, seja do alimento, ou através da bebida, através de uma droga qualquer, a criança pode internalizar isso também e desenvolver esse tipo de comportamento. Ok. Só um comentário aqui rapidamente, a Ana Maria está agradecendo, né? E ela falou que ela nunca tinha pensado nessa imagem de creche interior, né? Que achou perfeita a sua colocação, tá? Obrigada, Ana Maria, obrigada. E a Maleocárdio, né? Que a nossa amiga Maleocárdio está falando, nossa, a amamentação é mesmo um momento sagrado. Isso, sagrado mesmo, né? A gente está tomando consciência disso hoje, não é, Leocárdio? Mas no passado não era bem assim, era só dar mama, não se preocupava com o tempo de dar mama, sabe? Tipo assim, hoje a mulher está sendo mais preparada, hoje, inclusive, existe cursos, né? Existem reuniões, né, com as gestantes, existe orientação para as gestantes fazer atividade física, fazer yoga, né, fazer atividades que deem suporte, mas antes não havia isso, né? Como eu disse, antes a gente aprendia que cuidar, digamos assim, dar carinho à criança era uma coisa perigosa. Imagine, era perigoso porque podia a criança ter um comportamento indesejado, mas a gente está, cada dia a sociedade vai amadurecendo. Tem coisas que aconteciam assim absurdas, gente. Tinha culturas que a mãe ia trabalhar e eles faziam um cesto e pendurava aquele cesto no telhado e botava a criança lá dentro naquele cesto. Vocês imaginem, se imagine criança passando por uma experiência dessa. Nossa Senhora. Complicado. A ausência da mãe, mais o medo do ambiente hostil. Isso, elas ficavam vulneráveis, inclusive, aos insetos peçonhentos, às aranhas, às formigas e tudo mais. Então, isso era uma coisa que era aceita em determinadas culturas, isso era uma coisa que a mãe ia trabalhar, era a forma que ela estava achando, inclusive, de proteger a criança, né? Botava lá em cima, pendurada, imagina o pânico, né? Quantas fobias e quantas fobias de altura, quantos pânicos não foram desenvolvidos em decorrência disso? Hoje, na nossa cultura atual, isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Se uma mãe fizer isso, mesmo na boa intenção, e alguém descobre, vai denunciar, vai ser presa, vai perder o filho, né? Acontece tudo isso, né? Mesmo que ela tenha uma boa intenção, uma hipótese. Mas antes isso era aceito, e tantas outras barbaridades que eram aceitas. Temos uma pergunta aqui que é importante, eu acho que o alcoolismo
em várias gerações de uma família é resultado de comportamento espelho? Contribuição da Simone Antunes. Simone Antunes. Obrigado, Simone Muito Antunes. obrigado, Simone. Obrigado mesmo, Simone. Tem situações que sim, viu? Claro que sempre vai depender da individualidade, do espírito, da maturidade psicológica. A regra, a maioria dos filhos que são submetidos a ambientes com pais alcoólatras, boa parte deles tendem no futuro a copiar o comportamento dos pais, mesmo que tenha sofrido com aquilo. Mas se o espírito já tem um processo de amadurecimento, ele vai se incomodar com aquela situação e muitos deles vão buscar ajuda para não terem o mesmo padrão de comportamento. A gente vê, inclusive, jovens, tem espíritos que são tão maduros e que a gente percebe que vem para ajudar aquele ambiente familiar, que ele é aquele jovem que traz o pai para o atendimento. A gente já teve experiência disso. Já tive vários casos de eu ficar assim, encantada, né, de agradecer a Deus por aquela criança, por aquele jovem, criança não, aquele jovem de 17, 18 anos, 20 anos, 22 anos, trazer o pai alcoólatra doente para o tratamento. E ele ter resiliência, ser um espírito resiliente, para não se ter se deixado levar, não justificar, porque muitos, eu já encontrei também casos contrários, jovens que enveredaram por outras drogas, pelas drogas ilícitas, e quando os pais traziam para o tratamento, eles diziam, o senhor não tem moral para mim porque o senhor bebe, o senhor também é um drogado. Então, a gente vê que varia de espírito para espírito. Mais ou menos isso, né? Então, a gente... Eu queria fazer uma finalização, última colocação. Fazer a última colocação, que nós temos aqui um canal, muitas pessoas espíritas, mas também temos pessoas de outras religiões, filosofia, tem simpatizantes. Mas a gente comentou muito sobre os comportamentos, né, dos pais que geram consequências aos comportamentos do filho. Mas a família, assim, qual é a sua visão? Porque uma família ela é composta de compromissos, né? Uma missão individual minha, né, perante a minha recuperação como espírito, me tornar um espírito melhor, e o agrupamento, que são os pais, que têm compromisso comigo, eu com meus pais, assim por diante, que são as tarefas. Como conciliar nesse momento, para nós que temos uma visão espiritual, como conciliar, por exemplo, esse compromisso, né? Porque realmente as minhas frustrações eu transfiro para meus filhos e assim por diante, mas de que forma talvez os filhos, no momento de consciência, ou mesmo os pais, de ressignificar esse processo? Tudo bem, eu baguncei, eu como pai fiz uma bagunça na família, era jovem, não pensava, né? 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eduquei meu filho de forma errada, hoje amadureci, estou com 40, meu filho está, um exemplo, com 50, filho com 15, 16 anos de idade, forma aquele processo do aborrecente, né? Mas então, de que forma eu posso ressignificar isso? Né? O que eu posso fazer para tentar, de alguma maneira, ressignificar? E sabe o que é difícil, né? Você tentar modificar um adolescente, né? Como é que eu posso fazer? A gente cai de novo naquela questão do processo da autocura, sabe? A gente aprende, por exemplo, um princípio da cura é que quando eu entro num processo de autocura, quando eu busco ressignificar minha existência, né, transmutar minhas dores, eu faço isso por mim, eu faço isso, inclusive, pelos meus antepassados, que existe toda uma corrente que, se a gente não cuida, é o que Bert Helling fala sobre a questão da maldição familiar. Cabe a mim, quando eu tomo consciência, quando eu desperto a minha consciência, cortar essa maldição. Quando eu entro nesse processo de cura, eu estou fazendo pelos meus antepassados e estou fazendo também pelas gerações vindouras. Cria-se um padrão, modifica-se um padrão energético
E sempre no processo da cura, a gente se depara, na cura profunda, não tem como a gente não trabalhar a reconciliação e o perdão e o auto-perdão. São ingredientes fundamentais. Cura sem perdão, sem auto-perdão, sem reconciliação, ela é uma cura superficial, sabe? A cura profunda requer isso. Então, eu, no meu processo de desenvolvimento, mesmo que eu tenha sido supostamente vítima, né, de pais abusivos, por pior que eles sejam, digamos que eu tenha vindo de uma mãe que me jogou na lata do lixo, porque tem casos, é isso? E aí veio um lixeiro, ouviu o meu choro, eu, espírito sabidinho, quando o lixeiro se aproximou, eu usei todas as minhas forças e chorei para ser socorrido, né? E aí, esses casos que a gente vê, que sai até na mídia, né, tal. Essa mãe, seja lá a condição dela, seja as razões dela, me abandonou, me jogou, praticamente me assassinou, porque jogar na lata de lixo é jogar uma morte, se não for socorrida, uma morte inevitável, é isso? Então, o que interessa é que eu, enquanto ser, vou fazer com isso. O que ela fez, ela vai prestar contas às leis divinas. Ela que sabe as razões dela. Eu, enquanto ser, precisei passar por isso. E aí tem uma história muito bonita de um grande psicólogo americano, que ele nasceu numa situação dessa, ele foi salvo por um lixeiro no caminhão do lixo, ele já estava dentro, não foi nem ele não foi, o lixeiro não encontrou, não foi nem quando pegou o saco do lixo. Ouviu o choro já dentro, já ia, digamos, para aquela máquina lá rodando, ele foi resgatado. O interessante é que ele, por ter passado por esse processo, quando adulto, ele resolveu se dedicar à causa de crianças que tinham ficado órfãs, crianças que tinham sido abandonadas. Então, foi um dos seus trabalhos, foi esse. O interessante é que ele, numa regressão de memória, ele descobriu que ele tinha pedido para vir nessa condição de uma mãe que o jogasse à mercê do lixo, embora ele não precisasse vir nessa condição, mas ele, como tinha sido em existência anterior, uma criança que ficou órfã de pais que foram para a guerra, ele vivenciou essa dor, no plano espiritual, ele optou e ele pediu aos seus superiores que na existência, na reencarnação atual, ele cuidasse de crianças órfãs. Ele tinha mérito para ter vindo numa família que cuidasse dele, numa família abastada financeiramente, uma família amorosa, mas ele tinha esse compromisso com ele. Ele tinha medo de que ele, quando chegasse aqui, se ele viesse em condições favoráveis materialmente, ele esquecesse desse compromisso, e principalmente se ele viesse em condições também favoráveis emocionalmente, com pais que cuidassem bastante dele. E aí ele pediu para vir na condição de uma criança jogada no lixo, para que ele já sentisse aquela dor, a alma sentisse aquela dor, e ele não esquecesse o seu compromisso. Então, a gente vê como as situações variam. Uma outra criança jogada no lixo pode ser alguém que, numa outra existência, malbaratou o exercício da sua função materno-paterna, negligenciou, abandonou os seus filhos à própria sorte. E aí, nessa condição, nessa existência atual, para reparar e para desenvolver a função materna e paterna, vem nessa condição para valorizar o que é ter uma mãe, o que é ter um pai. Então, o que a gente depreende com isso é que cada situação é única. Vai variar e ela vai ocorrer de acordo
com as necessidades evolutivas do indivíduo. Então, a gente não pode, por exemplo, padronizar como a tendência, né, de alguns espíritos, isso é karma. Se está passando por isso, eu não vou nem me meter, deixa ele viver o karma dele. Não. É um espírito superior que pediu para passar por aquela prova para avançar mais ainda na jornada evolutiva. Muito bem. Para se fortalecer, na realidade, né? Que, na realidade, ele, quando falou, é importante isso, né? Quando ele pensou, eu tenho essa condição de vir numa família abastada, talvez até espírita, mas será que eu estou em condições, né, de segurança, né, para fazer isso? Então, ele mesmo se testou para falar, bom, eu vou pegar um pesado para que, talvez sim, numa próxima eu consiga... Importante isso, viu, doutora? Eu acho... Mais perguntas, Zé? Não, é só para avisar a Marli Salgado. Marli Salgado, ela está fazendo uma pergunta, mas você já falou do alcoolismo, né? Você já explicou direitinho a respeito do alcoolismo. Acho que eu vou até pedir para a Marli pedir desculpas para ela, mas para ela assistir, né? Depois que você falou, um pouquinho antes agora, ela entrou depois, ela até falou, acabei de entrar, então, para a gente não repetir novamente, né? A doutora Neide está agradecendo, muito esclarecedor, a doutora Neide Costa Tavares, né? A Aline Renata está perguntando que uma mãe com depressão pós-parto... Obrigada, Neide, né? A Neide, acho que a Neide é daqui, não é de Sergipe, não é? É daí, isso. Isso. A Aline Renata está perguntando, uma mãe com depressão pós-parto, a criança sente o que a mãe está passando? Um pouquinho mais breve, doutora, porque a gente já está finalizando já. A mãe, quanto mais próxima, quanto mais tem a idade da criança, maior a ligação. Então, a depressão pós-parto, você está na condição de recém-nascido ainda. A ligação materna ainda é muito forte. É o momento em que a mãe precisa estar presente, que a mãe precisa estar cuidando dessa criança, e na depressão ela não tem condições de fazer isso. Ela não só vai sentir a dor da mãe, como ela também vai sentir a dor da falta de cuidado, porque essa mãe não está podendo cuidar dela. E o impacto é grande. Ela pode ter uma depressão endógena enquanto adulto, sabe? Uma depressão crônica. E aproveitando a pergunta da Aline, como é que ela pode vencer isso? Porque a depressão a gente sabe que é algo que é o pássaro negro que posa na consciência, a gente não consegue espantar o bichinho, né? De que maneira a Aline pode trabalhar esse processo dela para que não passe para a sua criança? Se a depressão é profunda, vai precisar buscar ajuda psicológica, talvez precise, se for uma depressão grave, de medicamentos, certo? A depressão moderada e grave já precisa de medicamentos associado à psicoterapia, e se essa depressão profunda estiver enraizada em processo do subconsciente, às vezes até de existências passadas, vai precisar de fazer uma terapia onde acesse as memórias profundas para encontrar a raiz do problema e ela poder transmutar e poder mudar isso. Mas é possível se libertar. Que bom. A Maleocárdia, ela está contando a história que o pai dela era alcoólatra e que os irmãos vieram para ajudá-lo, né? E eu fui bem sucedido, que nenhum dos irmãos se tornou alcoólatra, tal. Eles conseguiram libertar. Aí meu pai passou por lado de lá totalmente limpo e sem álcool e sem cigarro. Eles conseguiram recuperar. Eu estou resumindo porque ela fez uma carta. E se eu colocar essa carta sobre todos nós daqui da imagem, entendeu? Tá? A máquina, o cara falando para a Mari Salgado, irmã, acabei de expor a nossa missão com o pai. A irmã, tá certo. Que maravilha, né? Que maravilha. Doutora Norma, ele vai falar para você, para a senhora, desculpe, vai falar para a senhora sobre uma oração, né? Só que antes da oração, como é que nós encontramos? Onde nós encontramos a senhora? Nas redes sociais? Por favor, me dê um nome aí do... Para o grupo, para esse pessoal, que tem muita gente, que nem nós conversamos no começo. Seria um semanário, nem seminário não dá, tem que ser um semanário, porque foi muito agradável, né? Eu acho que a doutora foi muito clara, é um tema que mexe com todo mundo, com todos nós, né? Cada um de nós tem um cadinho ali que está cutucando, né?
Então, é um momento muito gostoso, passou muito rápido, né? E onde achamos a senhora, doutora Norma? Que maravilha, né? Eu fico feliz com isso, né? Que a gente possa contribuir compartilhando, né? O que a gente estuda, né? O que a gente tenta vivenciar. É um aprendizado, esses encontros, porque fazem com que a gente procure se aperfeiçoar mais ainda, ter um compromisso, uma responsabilidade, né? Com as pessoas que estão nos ouvindo. E aí, tipo assim, eu tenho Instagram, Norma Alves de Oliveira, tenho Facebook também. Norma de Oliveira, tudo junto? Norma Alves de Oliveira, é tudo junto. No Facebook também. Quem quiser, quem precisar de algum contato, eu posso fornecer o meu WhatsApp, certo? Se alguém quiser ter alguma dúvida, tranquilamente, meu WhatsApp é público, 79998861461, viu? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Repete para mim. Repete que a gente vai colocar aqui na... 79... 998 86 1461. 79 é o DDD, é isso? Isso, daqui de Sergipe, Aracaju, Sergipe. Atende pelo WhatsApp? Isso. Tá ok. Ele está disponível nas mídias, então, tranquilamente. Viu? Okay. Eu coloquei os dois, @Norma de Oliveira, Alves de Oliveira, e isso. O seu DDD mais o seu número aí para você poder... Tranquilo. Localizar a doutora Norma aí. Passe a oração. Vai chover. Passe a oração para ela. Então, aqui nós temos um de praxe, o convidado fazer uma oração, só que diferente. A oração é sobre a família, né? Você falar sobre sua família, né? Se você quiser dar o nome dos seus pais, dos seus avós, você fica à vontade. Essa vai ser a oração, você entendeu? Porque a família realmente é a energia, é tudo, né? Isso. Então, eu quero aproveitar, né, envolvendo o tema e tudo mais, para agradecer, né? Agradecer. Eu acho que nesse momento, cada um de nós agradecer a família que nós nascemos. Jesus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele não selecionou, isso foi indistintamente para todos os pais e todas as mães. Então, os nossos pais são os pais que nós precisamos para facilitar o nosso processo de desenvolvimento. Então, a gente agradecer pelo nosso pai, pela nossa mãe, até pelo pai que a gente não teve, né? Tem pessoas que já nasceram sem pai biológico, mas que esse pai contribuiu para que se facilitasse o processo da reencarnação. Tem pais que desencarnam enquanto as mães estão gestantes, não é isso? Mas continuam assistindo onde eles estão. Então, tem pessoas que passaram por essa dor. Então, a gente agradecer o que Deus nos proporciona, o que a vida nos proporciona. A gente exercitar o perdão, certo? O auto-perdão. A gente exercitar, lembrar o que Jesus disse: não julgueis a fim de não seres julgados. Não olhe o argueiro no olho do vosso irmão, quando você tem uma trave, não é? Então, é fácil, de onde a gente está, a gente olhar para fora, mas olhar dentro da gente, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Então, tipo assim, que os pais que cometeram, eu digo assim, eu falo por mim, eu cometi muitos erros, falando com vocês, mas eu faço uma revisão, eu faço uma análise, e sei que meus filhos foram vítimas também das minhas atitudes insanas, das minhas atitudes inconsequentes, e aproveito, inclusive, para pedir perdão a eles publicamente pelos erros cometidos, né? Então, e a gente também compreendeu os nossos pais, que eles fizeram e deram o melhor na condição deles. Então, cada um vai dando aquilo que ele pode naquele momento. As experiências de vida vai nos proporcionar amadurecimento. Então, que a gente possa, nesse momento, né, agradecer a Deus, agradecer por tudo que a gente tem, agradecer também pelo que nos falta, porque a falta nos impulsiona o crescimento, que a gente possa pedir aos espíritos superiores, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe todo o nosso planeta, principalmente nesse momento, né, de travessia que nós estamos passando, nesse momento de separação, de isolamento, desafio, de incerteza,
que abençoe todos os pais, abençoe todas as mães, abençoe todos os filhos, todos os parentes, tanto aqueles que são por afinidade, tanto quanto aqueles que são por necessidades evolutivas, que a gente possa amadurecer cada vez mais, e quanto mais a gente se tornar pessoas mais conscientes das nossas próprias necessidades, pessoas que estamos desenvolvendo nosso potencial criativo, pessoas que estamos curando as nossas dores, os nossos traumas, nós seremos pessoas melhores e teremos relacionamentos melhores com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes em geral, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, e saberemos, inclusive, compreender e perdoar os nossos inimigos. Então, a gente aproveita para agradecer. Eu, nesse momento, agradeço aqui pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, né, que são companheiros de jornada, agradeço pelos meus filhos e peço perdão pelos erros cometidos, que a gente sempre comete, porque nós somos seres em processo evolutivo. E agradeço a vocês aqui que nos proporcionaram esse encontro maravilhoso, né, esse encontro de aprendizado, de crescimento, onde a gente sempre cresce. Nós é que agradecemos, doutora, por esse momento, né, maravilhoso. Agradecemos a todos vocês também que contribuíram, que participaram, fizeram perguntas. Eu gostaria de lembrar a todos que amanhã estaremos às 14 horas no NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, às 14 horas, falando sobre dupla vista. Dupla vista. Tá bom? Que é estudo do Livro dos Espíritos. Isso, sequência do estudo do Livro dos Espíritos. Doutora. E eu parabenizo vocês por esse programa, né, por esse departamento que vocês têm do cuidado com a família. Eu acho que é assim que a gente vai curando, sabe? E vai curando a sociedade e vai curando a nós mesmos. Isso é o que um amigo meu lá do Maranhão, Ribamar Torinho, né, um grande psicoterapeuta, ele disse que a gente está tendo acesso à tecnologia do futuro. Isso é que realmente é tecnologia, sabe? Isso é que é alta tecnologia. É verdade. Então, obrigada a vocês. Nós é que agradecemos por essa oportunidade de conhecê-la e, como às vezes, virá, né, Zé? Com certeza. Exatamente. Doutora, a senhora não saia, fique mais um pouquinho, a gente vai sair do ar, ele quer conversar só em off, minutinho, em off. Tá bom? Tá bom? Ok, tudo bem. Gente, muita paz no coração, fiquem com Deus, sintam-se abraçados. Tchau, tá tchau para vocês todos, para todos, né? Tchau, fica com Deus. USE Entrevista é uma realização do Departamento da Família da USE Regional Baixada Santista e Vale do Ribeira e contou com o apoio da Farmácia Ativa, Panificadora Pinheiro Machado, Tâmega Turismo e Seguros, Securserve Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Não se esqueça de acessar esse conteúdo na nossa página no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Siga-nos no nosso Instagram e acesse o site searajosé.org.br. Acompanhe a nossa história e fique ligado nos eventos. Este programa foi uma produção da JM Vídeos.